Apocalipse 2, nós vamos ler do verso de número 18 em diante. Nós seguimos na nossa série sobre as lições das 7 igrejas e hoje nós falaremos sobre esta outra igreja do Apocalipse, registrada aqui no Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Verso 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante rogamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu olhar benevolente sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, na noite de hoje. Rogamos que o Senhor fale profundamente a nós, mexa com aquilo que precisa ser mexido, transformado, mudado, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Permanece conosco, Senhor, e à medida que a mensagem for progredindo, o Senhor nos dê graça para nos mantermos atentos à Tua palavra, pois por todos os lados sofreremos, ó Deus, tentações em nossas mentes para dispersar daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, pois somos carentes de ouvir a Tua voz. Este mundo está como está, Senhor, porque não ouve a Tua voz. Então ajuda-nos, ó Deus, para que assim possamos andar conforme o Teu bom conselho. Em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Falaremos hoje sobre Tiatira. Tiatira, das 7 citadas no Apocalipse, era a cidade menos importante. Ela foi fundada por Seleuco III no século III a.C., como um posto militar. Ela ficava aproximadamente 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Vocês lembram que no domingo passado eu mostrei um mapinha aqui onde ficavam as igrejas e ela ficava ali próximo a Pérgamo. Ela era uma cidade de fronteira de região, logo ela sofria muitas invasões dos povos inimigos das outras regiões. Esta cidade era especialmente conhecida não pelo culto ao imperador ou aos ídolos, mas conhecida
pelo grande número de guildas que existiam ali. O que é guilda? As guildas eram os sindicatos trabalhistas da época, eram as associações da época. Anote essa palavra guilda, porque eu vou falar constantemente ela daqui para frente. Então, cada guilda reunia os trabalhadores locais em sua área específica. Por exemplo, eles tinham o sindicato dos sapateiros, tinham o sindicato dos produtores e vendedores de roupas tingidas, tinham o sindicato dos artesãos de cobre, que era o sindicato mais forte, e tantos outros. Cada profissional, como mercador, agricultor, padeiro, oleiro, carpinteiro, etc., ainda que eles não fossem obrigados a participar desses sindicatos, dessas guildas, se fazia necessário que eles estivessem ligados a uma guilda, porque era por meio da guilda que toda a vida em Tiatira ela era regida. Toda a vida em Tiatira ela girava em torno da guilda. Lídia, a primeira mulher a se converter lá em Filipos, ela era de Tiatira. O texto diz em Atos 16:14 que ela era uma vendedora de púrpura. Hoje, no lugar de Tiatira, existe uma cidade chamada Aquixá. Aquixá não é mais Tiatira, hoje é outra cidade, mas as ruínas de Tiatira ainda estão lá para visitação. Muito bem, cada guilda dessa, cada sindicato, eles adoravam a um ídolo. Os ídolos eram os padroeiros dos sindicatos, igual os padroeiros que a gente tem hoje nas cidades aqui no Nordeste. O principal deles era Apolo, o deus Sol. Apolo era o filho de Zeus. E ali também eles adoravam a Ártemis e a Sambade. Os cristãos, por sua vez, para quem Jesus escreve esta carta, eles viviam nesta cidade, que era conhecida como a cidade das guildas. Então, no versículo 1, nosso Senhor começa a fazer sua apresentação pessoal, e como eu já disse a vocês, em cada apresentação, nosso Senhor, ele associa aspectos locais com aspectos próprios de sua personalidade. Então, volte comigo, por favor, Apocalipse, veja comigo o versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, o anjo, vocês lembram quem é? O pastor da igreja, o líder da igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ou algumas traduções trazem ao metal polido. Observe, aqui Jesus se identifica de três formas. Primeiro, como Filho de Deus, ou seja, o verdadeiro Filho de Deus. Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, não Apolo, não o filho de Zeus, como se acreditava em Tiatira. Mas a igreja precisava lembrar que o verdadeiro Filho de Deus é Cristo. Em seguida, ele falou aí que tem olhos como chama de fogo. Estas palavras são um reforço do que ele tinha dito lá no capítulo 1, versículo 14. E também é uma alusão ao que está escrito em Daniel 10, versículo 6. Qual é a ideia central aqui? A ideia central aqui, dessa imagem de olhos como chama de fogo, é que Jesus tem uma percepção profunda de tudo e de todos. Que Cristo tem um olhar que nos sonda profundamente, e além disso, é um olhar que expressa juízo. O fogo expressa juízo. Por fim, ele diz que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Veja, ele tinha falado sobre isso também no capítulo 1, versículo 15, e também está lá em Daniel 10, 6. Ocorre que, como eu disse a vocês,
O sindicato mais forte de Tiatira era o sindicato dos artesãos de cobre. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma imagem de Apolo, filho de Zeus, nessa liga de metal, cobre, certo? Com cobre, com a liga de metal muito forte. Eles fizeram essa imagem de Apolo montado em um cavalo com um machado de guerra. Ou seja, Apolo era o guerreiro de Tiatira. Muito bem, nosso Senhor está dizendo que o verdadeiro guerreiro não é Apolo. O verdadeiro guerreiro de Deus é Ele, Cristo Jesus. Jesus é que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus é que é o guerreiro de Deus. E é nele que a igreja deve confiar. E é a ele somente que a igreja deve temer. Muito bem. Terminada essa brilhante apresentação de si mesmo, Cristo segue destacando alguns pontos importantes sobre a real condição daquela igreja. Quais são esses pontos, pastor? Em primeiro lugar, Tiatira era uma igreja que amadurecia nas virtudes cristãs. Eu vou repetir. Tiatira era uma igreja que amadurecia, ela crescia nas virtudes cristãs. Eu quero que você veja comigo o versículo número 19, por favor. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Perceba, nosso Senhor destaca, em primeiro lugar, que ele conhece que a igreja de Tiatira está cada dia mais avançando nas virtudes cristãs. O fruto do Espírito Santo, de acordo com Gálatas capítulo 5, é amor, fé, perseverança e assim sucessivamente. O fruto do Espírito podia ser visto entre vários membros daquela igreja. E 4 virtudes cristãs são apresentadas como obras que eles praticavam muito bem. Primeiro, nosso Senhor diz que conhece o amor com que a igreja vivia. Esse amor aqui, ele é tanto por Deus, em primeiro lugar, quanto pelo próximo, como a si mesmo. Esse é o amor. Em segundo lugar, Jesus diz que conhecia a fé deles. A fé aqui, ela tem 2 sentidos. O sentido de fidelidade ao Senhor e o sentido de assentir, concordar, abraçar o conjunto de doutrinas apostólicas. Então, eles eram fiéis ao Senhor e abraçavam o conjunto de doutrinas apostólicas. Eles não abriam mão dessas doutrinas. Muito bem. Em terceiro, Jesus diz que conhece o serviço deles. Aquela igreja era uma igreja diaconal, era uma igreja de serviço. Vocês devem estar lembrados que lá em Atos capítulo 6 foi onde se deu início o ministério dos diáconos na igreja. E essa igreja era uma igreja diaconal. Esse serviço aqui é o serviço de cuidado com os mais necessitados, com os órfãos e com as viúvas. Este é o sentido real. Por fim, Jesus diz que conhece a perseverança, a constância, a firmeza deles na caminhada. Por quê? Preste atenção. Em Tiatira, os cristãos não tinham problemas com os judeus. O problema lá não era judeu. O problema lá também não era nem tanto a adoração ao imperador. Eles também não tinham problema com a adoração ao imperador. O problema ali era com as guildas, com os sindicatos, com as associações locais. Por quê? Porque quando você fazia parte de um sindicato, você tinha a obrigação de participar de todos os eventos que aquele sindicato propusesse.
E nesses eventos tinha o quê? As festas aos padroeiros pagãos, aos ídolos pagãos. E nessas festas aos ídolos pagãos, se cobrava que aquele que fosse da guilda, ele adorasse o padroeiro da guilda. Os cristãos, portanto, tinham de decidir se seguiam com a guilda, com o sindicato, ou se seguiam com Cristo. Eles não podiam fazer parte de uma determinada guilda que adorava um determinado ídolo e, ao mesmo tempo, testemunhar a fé em Cristo. Isso não condizia, obviamente, com a fé cristã. Portanto, por amor a Cristo e por amor à sua cruz, os cristãos precisavam se ausentar dessas guildas. Então, é de bom alvitre esclarecer que não eram todos os membros daquela igreja que eram dignos deste elogio do nosso Senhor. Nem todos os membros ali estavam crescendo em amor, em perseverança, em serviço, em fé. Nem todos. Como bem veremos já já, ali tinha pessoas dignas de severas reprovações. Severas reprovações. No entanto, aqui está nosso Senhor destacando esse elogio aos irmãos que avançavam crescendo, avançavam amadurecendo, avançavam andando ladeira acima nas virtudes cristãs em pleno paganismo. Em pleno paganismo. As últimas obras deles, você pode ver no final do versículo, se tornaram maiores que as primeiras. Isso aí indica o quê? Avanço, crescimento, seguir para frente. Amadurecimento, essa é a palavra ideal, amadurecimento. Portanto, eis aí uma igreja com muito amor, muita fé, muito serviço, muita perseverança, porém, era uma igreja profundamente marcada com um destaque negativo. E isso é o nosso segundo ponto. Anote aí. Tiatira era uma igreja dividida pela tolerância ao falso ensino. Tiatira era uma igreja dividida pela tolerância ao falso ensino. Veja, apesar de todas as virtudes que foram citadas agora, a igreja estava dividida quando se tratava de heresia. Entre os versos 20 a 25, nós podemos perceber que Tiatira estava dividida em dois grupos. Quais são esses grupos? O primeiro grupo correspondia àqueles que apoiavam a heresia dentro da igreja. Havia um grupo que apoiava o ensino errado dentro da igreja. Volte comigo ao Apocalipse 2, por favor, e veja do verso número 23, verso 20 a 23, por favor. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, porém ela não quer se arrepender. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Observe. Como se constata, a líder desse primeiro grupo era uma mulher identificada como Jezabel. Nós não sabemos se este era o seu nome real. O seu nome, como a gente diz aqui no Nordeste, de batismo, né? A gente não tem como saber. O que a gente pode saber é que pelo que ela ensinava, tinha tudo a ver com a Jezabel do Antigo Testamento. A Jezabel do Antigo Testamento foi a esposa fenícia do rei Acabe, um rei muito mau, muito maldoso, que levou Israel a adorar um ídolo chamado Baal.
Vamos para a história delas para vocês entenderem melhor. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro dos Reis, capítulo número 16. Vamos ver 3 textos rápidos aqui. Primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulos número 16, verso de número 31 e 33. A 33. Acabe era filho de Onri, ou Onri, como alguns leem. Verso 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então veja, aqui é onde começa o relacionamento dele com a Jezabel. Agora vá comigo, por favor, para o capítulo 21 de 1 Reis, verso 25 e 26. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Veja, ele era instigado pela mulher a praticar idolatria. E esse pecado, ele durou ainda por muitos anos, mesmo depois da morte de Jezabel e de Acabe. Vá para segundo livro dos Reis, por favor. Capítulo número 9, segundo Reis. Verso de número 22. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então, como podemos perceber, essa foi a influência de Jezabel sobre o rei Acabe, sobre este rei, levando Israel às raias da idolatria e da prostituição cultural. Em Tiatira, portanto, tinha uma mulher que estava agindo da mesma maneira dentro da igreja. Nosso Senhor chama esta mulher de Jezabel exatamente porque o ensino dela era o mesmo que o da mulher do rei Acabe. Ou seja, ela instigava que os crentes participassem das festas das guildas, onde ali existiam imoralidades sexuais, alguns estudiosos consideram, e também existia a adoração ao padroeiro. Ali eles comiam carnes sacrificadas aos ídolos nos banquetes dos sindicatos. Alguns dizem que essa mulher Jezabel era a esposa do pastor daquela igreja. Nós não sabemos. Também outros dizem que ela era uma feiticeira, muito famosa na cidade, que tinha toda a influência na igreja. Entretanto, o que temos aqui, independentemente de quem, se ela é A ou B, é uma mulher que tinha assumido um papel de liderança na igreja e estava desencaminhando muitos irmãos para o paganismo. Estava arrastando eles para o paganismo. Ela era profetisa. É bom lembrar que na igreja primitiva, as mulheres também profetizavam. Eles não tinham o que nós temos hoje, certo? Eles não tinham. Nós temos o cânon, nós temos a Bíblia, a profecia está aqui, a revelação já está pronta, a gente não precisa de mais nenhuma, já está tudo aqui, só a escritura, certo? Mas eles não. Então qualquer pessoa podia se levantar e dizer que estava falando em nome de Deus e a igreja ser levada a acreditar,
ser levada a crer naquilo que aquela pessoa estava falando. Então, ela dizia que recebia suas mensagens diretas de Deus para o seu povo. Era essa a ação de uma profetisa da época. E o que ela ensinava? Ela ensinava que não fazia mal algum você participar de uma festa boba da guilda, uma festa de colegas de trabalho, de amigos de trabalho. Que mal há, que mal existe. Vá lá, participe. Paulo não diz lá em 1 Coríntios que o ídolo não é nada, que o ídolo na verdade não existe, não é nada? Então, que mal faz você comer uma carne sacrificada ao ídolo? Não vai fazer diferença nenhuma no fim, quando você fechar a conta. Então, a fim de não sofrerem perdas econômicas consideráveis, Jezabel ensinava que o cristão não tinha qualquer problema diante de Deus em participar de tais cultos e de tais banquetes pagãos. O que acontecia com isso? Ela rebanhava pessoas. E esse arrebanhado de pessoas também foi dividido em dois grupos. Se você ver nos versículos que lemos, o primeiro grupo diz que eram os que adulteravam com ela. Quem eram esses que adulteravam com ela? Eram aqueles que ouvia tudo isso, que namorava com essa doutrina errada, que achava interessante, que achava meio empolgante, mas eles não se comprometiam totalmente. Eles ficavam sempre com o pé atrás. E eles não repudiavam. Eles não diziam pare com isso. Eles não diziam. Simplesmente eles ficavam naquele chamego doutrinário errado. Pois bem, o outro grupo é o que o versículo vai falar, daqueles a quem Jesus chama de seus filhos. Seus filhos. Estes aqui, os filhos, são aqueles que já nasceram da doutrina errada. Já nasceram da doutrina enganosa, acreditando nela desde o início, desde sempre. Conversava hoje com a Tatiana sobre uma pessoa que a gente conhece, que ela é testemunha de Jeová. Então, veja, quando uma pessoa, ela já vem de uma família que adota uma seita, que já é de uma seita, e ela é criada dentro daquela seita, ela é filho daquela seita. Ela vai crescendo, acreditando naquele ensino errado, então ali você tem um filho daquela seita, alguém que já nasceu, que já cresceu com aquela doutrina errada. Jesus disse que ali tinham esses filhos de Jezabel, aqueles que acreditaram desde o início naquela doutrina errada. Irmãos, a paciência de nosso Senhor com este falso ensino já estava esgotada, absolutamente esgotada. É evidente quando ele diz o seguinte: eu dei tempo para ela se arrepender e ela não se arrependeu. Eu dei tempo. Então ele anuncia um juízo severo para eles, começar por ela e terminar por seus filhos. Veja comigo o versículo 22, a facear do versículo, diz assim: eis que farei com que fique acamada. Uma das formas de Deus castigar pecadores impenitentes, não se arrependem, é exatamente enviando sobre tal indivíduo uma doença, levando tal pessoa ao leito de enfermidade. 1 Coríntios 11:30, nós temos isso. Em 1 Timóteo 1:20 e tantas outras passagens, nós encontramos Paulo falando sobre este modo de castigo da parte de Deus. Isso, inclusive, quando a gente ouve isso, vai de encontro aos que dizem que Deus nunca castiga ninguém. Que Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, de muita bondade, que jamais, que é isso, jamais Deus não castiga ninguém, não. Pelo contrário, ele já castigou todos os nossos pecados em Jesus lá na cruz. Então agora você está livre para você fazer o que você quiser. Já pensasse? Que absurdo. Mas tem isso. Pois bem,
aqui Jesus está dizendo claramente que levará essa mulher à cama de enfermidade. Quem levará a mulher? Jesus. O próprio Jesus. O próprio Cristo. Como pronto castigo por ela não se arrepender do pecado de ensinar heresia. Veja no verso 22, outra parte que ele diz: eis que trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Eu expliquei que os que com ela adulteram são aqueles que acham muito bonitinho o ensino, mas eles não calçam a chuteira totalmente. Eles não se comprometem totalmente, não vestem a camisa, mas eles estão lá adulterando. O que é que Jesus diz? Trarei grande tribulação. Nosso Senhor aqui é enfático em dizer que aqueles que namoram com esses falsos ensinos sofrerão dias terríveis, caso não se arrependam de seguir tamanho absurdo. E no versículo 23, olha como Jesus diz: matarei os seus filhos. E no grego, aqui o matar, ele é tão enfático, é como ele diz assim: matarei com a morte os seus filhos. Ele tenta dar uma ênfase tão profunda: matarei com a morte. O juízo ele vai evoluindo. A um ele faz adoecer, a outra ele envia dificuldade e a outra ele mata. E no fim do verso 23, Jesus diz para qual propósito ele está enviando aquele iminente juízo. Era para que todas as igrejas, veja aí no final do verso 23, para que todas as igrejas soubessem que ele é aquele que sonda mentes e corações. Mentes aqui é a palavra phronos ou rim. De acordo com a cultura judaica, o rim é um dos pontos mais íntimos do ser humano. Então Deus vai nesse ponto mais íntimo. Jesus está dizendo que vai nesse ponto mais íntimo, que ele sonda, e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em suma, meus irmãos, tudo seria público para servir de exemplo, para que ninguém seguisse os mesmos passos perversos daqueles que se deixavam seduzir pelas heresias. Disciplina pública é o que nós estamos vendo aqui. Disciplina pública, algo raríssimo na igreja de hoje. Algo absurdo em se falar. Falar em disciplinar hoje um pecador não arrependido na igreja publicamente, o pastor falar isso, ele já tem que falar ancorado no direito civil. Porque se ele não tiver base nenhuma do direito civil, ele é processado. Mas veja o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 5, por favor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 20. 1 Timóteo 5, 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, o princípio é o princípio da disciplina pública. Este era o princípio que nosso Senhor estava aplicando na igreja de Tiatira. Ele estava repreendendo e anunciando o juízo como exemplo público de seu descontentamento. Entretanto, meus amados, havia um segundo grupo na igreja, a quem Jesus se reporta dizendo as seguintes palavras. Volte comigo ao Apocalipse 2 e veja o verso número 24 e 25. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, o que Jesus diz a eles? Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ouça, eu creio particularmente que esse grupo aqui, os demais de Tiatira, que nosso Senhor fala, são exatamente aqueles que receberam o elogio lá no início, de uma fé, de um amor, de uma perseverança, de um serviço que avança, que amadurece. Esses demais aqui são aqueles que recebem o elogio lá no versículo 19, é o que particularmente eu creio. Estes não seguiram o ensino de Jezabel e nem foram curiosos de conhecer as coisas profundas de Satanás. O
que são essas coisas profundas de Satanás? Que mistério. Ora, os estudiosos acreditam que quando Jesus diz as coisas profundas de Satanás, Jesus está sendo sarcástico. Jesus está sendo irônico com Jezabel, pois ela dizia para todos que conhecia as coisas profundas de Deus, mas Jesus está dizendo não, ela conhece realmente, são as coisas profundas de Satanás e diz que são as coisas profundas de Deus. Tem muita assim hoje, viu? Tem muita gente assim hoje. Eu só me lembro daquela irmã, quando eu li esse texto, eu só me lembro daquela irmã que aparece profetizando, falando dos cabelos, falando da maquiagem, falando de tudo, que agora é fama, falando das tranças, que é fama aí na internet. A estes demais, Jesus está dizendo que não colocará sobre eles nenhuma carga a mais, ou seja, não viria juízo sobre eles, não viria juízo, e eles nem precisavam fazer nada mais do que já estavam fazendo. O que é que eles estavam fazendo? Sendo fiéis. E o que é que eles deviam permanecer? Sendo fiéis. É isso que Jesus fala com outra carga. Eu não vou pedir outra coisa além disso. Que vocês permaneçam fiéis. É só isso. Tudo que eles deviam fazer, como Jesus diz, conserva o que tem. Era conservar a sã doutrina, conservar o que eles aprenderam dos apóstolos, o que eles ganharam de bom ensino, conservar a pureza doutrinária. Isto é o que nosso Senhor queria daquele grupo. Tiatira, portanto, irmãos, estava dividida nesses dois grupos, o grupo da heresia e o grupo da fidelidade ao Senhor. O pastor local recebeu aquela carta e ele devia tomar uma posição firme contra aqueles que se deixavam seduzir pelo ensino de Jezabel. E também devia expulsar aquela mulher de lá, já que ela não quis se arrepender. Isso, por fim, meus irmãos, nos leva ao nosso último destaque da noite. Em terceiro lugar, Tiatira devia considerar como vitória a recompensa que vinha de Cristo e não a recompensa que vinha dos homens. Tiatira devia considerar como vitória não a recompensa dos homens, mas as promessas de Cristo. Vamos cautelosamente observar alguns textos agora, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Versículo número 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Só a face A por enquanto. O vencedor é exatamente aquele que não se deixou seduzir por Jezabel. É aquele que entendeu que ele não precisava participar dos cultos pagãos nas guildas, a fim de se manter bem no comércio, a fim de se manter economicamente, financeiramente bem. Esse era o vencedor. Guardar até o fim as obras de Cristo é obedecê-lo incondicionalmente até o fim da sua vida. Isso é guardar as obras de Cristo. Nosso Senhor estava desafiando a eles a serem estes vencedores. Vencedores. E a estes vencedores ele daria duas bênçãos. Primeira bênção, anote aí. Governar as nações com Cristo. Governar as nações com Cristo. Pastor, isso é sério? Veja comigo o versículo número 26, parte B, até o 28, parte A. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro, com cajado, algumas traduções diz, as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como eu também recebi autoridade de meu Pai. Observe aqui, preste atenção. A autoridade que Deus Pai deu a Cristo será concedida
aos crentes de Tiatira, os vencedores, para que, junto com ele, governe sobre as nações. Este governo será com cetro de ferro, ou seja, toda oposição será reduzida a nada, como um vaso de barro que o oleiro joga ao chão e se quebra em milhares de pedaços. A esse governo de Cristo, ninguém, nenhuma nação, poderá se opor. Alguns acreditam que Jesus aqui está se referindo aos inimigos do evangelho lá naquela cidade. No entanto, essa perspectiva ela é muito reducionista e a gente não vai abordar ela não alcança o sentido. Ocorre que aqui o nosso Senhor ele está fazendo uso do que está escrito lá no Salmo 2. No Salmo 2, onde ao Filho foi dado governar as nações com o poder de destruir aqueles que lhe aborrecem. Com esse poder, os crentes de Tiatira, portanto, eles não deviam viver preocupados com seus inimigos ao redor, mas sim preocupados, cuidadosos, em um dia governar sobre todos eles, junto com Cristo. A promessa é: aqueles que lhe perseguem hoje, que perseguem a sua fé, você irá governar sobre eles. Como podemos perceber, esta é uma promessa precisamente escatológica, para o final das eras, algo a se concretizar na segunda vinda de Cristo. Aqueles irmãos deviam repousar nesta recompensa dos tempos finais, aguardando as obras de Cristo até o fim. Então esta era a primeira bênção. A primeira bênção era governar sobre as nações. A segunda bênção a experimentar, versículo 28. Veja comigo, por favor. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. A segunda bênção a experimentar era a glória de Cristo. A glória de Cristo. Das interpretações mais concorridas para esse termo estrela da manhã, as duas principais são as seguintes. Primeiro, que ela é o cumprimento do que Balaão... Olha aí, irmãos, como uma coisa... Você vai puxando o fio, vai saindo coisas das escrituras. Ela é o cumprimento do que Balaão profetizou em Números 24:17, onde lá ele falava que virá uma estrela de Jacó como símbolo messiânico. E a segunda interpretação é que a estrela da manhã de Cristo é um contraste com o símbolo de soberania e de invencibilidade de Roma. Roma tinha nas suas bandeiras a imagem do planeta Vênus. O que é Vênus? Vênus é aquela estrela que você vê no céu, bem acesa, às 3, 4 horas da manhã, está lá bem acesa, o dia vai se iniciando, está lá aquela estrela bem acesa, bem firme. Ali é o planeta Vênus. E ele é conhecido como a estrela d'alva. Já ouviu falar da estrela d'alva? Pronto, ela é a estrela da manhã. Então o planeta Vênus, ele estava estampado nas bandeiras de Roma, dos exércitos romanos. Era a estrela da glória dos romanos. Muito bem. Juntando essas duas interpretações, temos que os cristãos de Tiatira, os vencedores, gozariam da autoridade sobre todas as nações, vestidos da glória vitoriosa de Cristo. Aleluia. Então, mais que participar das glórias terrenas de uma guilda, de um sindicato, melhor seria participar das glórias eternas de Cristo Jesus na eternidade. Este devia ser o foco dos irmãos naquela época. Foque, não nas recompensas de agora, foque nas recompensas eternas, o que vai vir lá na frente. E no verso 29, encerra dizendo o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Tem ouvido? Tem ouvido?
ouça. Que hora é aí já, irmãos, por favor? Estou sem relógio aqui. 7h40? 2, né? Vou começar a pregar agora. Viu? O que é que essa carta nos ensina? Que lições nós podemos tirar dessa carta de Tiatira? Primeira lição. O cristão verdadeiro está sempre amadurecendo nas virtudes cristãs. O cristão verdadeiro, ele está sempre amadurecendo nas virtudes cristãs. O grupo fiel a Cristo que foi elogiado aqui, ele foi elogiado porque amadurecia a cada dia no amor, na fé, na perseverança, no serviço. Foram pessoas que não estagnaram, não estacionaram, mas cresceram na vida cristã de um modo primoroso. Irmãos, este é um imperativo da vida cristã, que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor, conforme disse o apóstolo Pedro em sua segunda carta. Infelizmente, vivemos um cristianismo de pessoas que se contentam com o mínimo da vida cristã, com o pouco da vida cristã. Gente que não está disposta a pagar qualquer preço a mais para amadurecer na fé. Homens e mulheres que passam uma vida toda tomando leite espiritual, porque não aguentam alimento mais sólido, porque não aguentam um ensino bíblico mais profundo, uma doutrina bíblica mais sólida. Elas nunca avançam, nunca amadurecem, nunca dão os passos adiante, subindo a ladeira. Não, elas pararam, ficaram ali, estagnaram. O resultado qual é, pastor? O resultado é que tais homens e tais mulheres vivem uma vida imatura. Acreditam em tudo que se diz. Cheias de misticismo. Cheias de bobagens religiosas. Porque elas não amadurecem. Elas não avançam. Elas não andam para frente, não são firmes na fé, se desviam com qualquer lutinha ou tempestade. Quando a cruz pesa, joga a cruz de lado. Não estão dispostas nunca a servir no reino, elas nunca se comprometem, nunca dizem, eis-me aqui. Porque são pessoas que não amadureceram. Elas não perseveram diante das pressões. É o diabo fazendo de tudo para você não vir ao culto e ela vem. Então são pessoas que elas não andam para frente, não amadurecem. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo de número 3 em diante. Segunda Pedro, capítulo 1. Verso 3: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. Grife aí, concedidas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, olha aí, um cristão focado, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, agora veja, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam
nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, imaturo, é alguém que não avança. Veja, que só vê o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Veja que mensagem Pedro tem para nós. A proposta de Pedro é clara: a vida cristã não pode permanecer do mesmo tamanho. Você não pode permanecer do mesmo tamanho. Ela precisa aumentar em virtudes, precisa aumentar, amadurecer na execução do fruto do Espírito Santo. Vamos fazer um teste hoje à noite. Responda para você mesmo. Numa escala de 0 a 10, qual nota você dá para o seu crescimento espiritual nestes últimos 2 anos? Qual nota? Numa escala de 0 a 10, dê você mesmo a nota a si mesmo. Dê você a sua nota. Que nota você dá para o seu crescimento espiritual? Seu amadurecimento? Pergunto, você tem amadurecido nas virtudes cristãs? Isso pode ser de fato evidenciado em você? Pode. Outra perguntinha. Você ama mais a Deus hoje do que amava no princípio? Você serve mais a Deus hoje do que servia no início da sua fé? Você se compadece do próximo hoje mais do que se compadecia no princípio da sua fé? Você hoje persevera com mais afinco do que perseverava no início da sua fé? Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós devemos ter esse cuidado. Tiatira nos ensina que devemos amadurecer na vida cristã. É o meu desafio, é o seu desafio, é o nosso desafio. Amadurecer, crescer na vida cristã. Segunda lição que nós aprendemos com Tiatira: o cristão verdadeiro não tolera heresias, ainda que isso lhe prejudique financeiramente. O cristão verdadeiro não tolera heresia, não comunga, não se coaduna nas heresias, ainda que isso prejudique profundamente o seu bolso. Se os crentes de Tiatira não fizessem parte dos sindicatos da época, com toda a sujeira pagã, era certeza os boicotes comerciais. Era certeza os boicotes econômicos. Eles não tinham com quem vender, não tinham para quem vender, não tinham de quem comprar. Então eles começavam a sofrer os boicotes econômicos. No entanto, havia ali um grupo fiel que não aceitava, em hipótese alguma, a ideia de que, para não perder clientes, não perder espaço no mercado, deviam participar de tais ofensas a Deus. Havia ainda esse grupo, e glória a Deus por isso. Por isso que Jesus diz aos demais de Tiatira que eles guardem as minhas obras até o fim. Aos demais, amados, nós devemos ser assim em nossos dias. Devemos ser como esses homens, em nome de dividendos a mais, de dinheiro a mais, de um currículo a mais. Não devemos aceitar certas propostas de trabalho que não glorificam a Deus, ou até mesmo no trabalho que não glorificam a Deus. Porque existem algumas experiências que são bem comuns e os irmãos vão lembrar do que eu estou falando aqui. Algumas pessoas, para não perder o emprego, elas começam a ser cúmplices de safadeza. Elas começam a ser cúmplices de coisas que não agradam a Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Começa a assinar a nota fria que o patrão manda. O patrão diz para ela o seguinte: se alguém ligar perguntando que eu estou aqui, diga que eu não estou. Aí a pessoa liga: alô, fulano está aí? Tá não. O patrão bem ali. Há casos
de pessoas que compra produtos falsificados, contrabandeados e vende produtos contrabandeados só para se dar bem financeiramente, passando para os clientes como se fosse produto original. Todo e qualquer movimento que ensina que você pode fazer tais coisas, participando de trambiques, fraudes e afins, com o rótulo de que é bênção de Deus, é do diabo. É satânico. Não tem nada a ver com as escrituras. Olha o exemplo de Tiatira. Olha o exemplo de Tiatira. Eles tão somente deviam permanecer fiéis ao Senhor, ainda que isso fosse mexer no bolso deles. Veja mais uma vez o que Pedro nos ensina aqui na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, por favor, capítulo de número 4. Versículo de número 15 em diante. Primeira Pedro 4, 15 ao 19. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Aqui é o fofoqueiro, né? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se tem de sofrer, sofra por ser fiel a Deus. O que Pedro está dizendo é, se for necessário você perder o emprego, o conforto, trabalhar quebrando pedra em pleno meio-dia, vendendo picolé na praia, apanhando lixo, faça para a glória de Deus, mas não venda a sua consciência às mensagens de conivência do pecado. É isso que Pedro está ensinando aqui. Deixa eu fazer duas observações rápidas aqui. Primeiro, para que aqueles que são servidores públicos e uma segunda observação que eu digo já. Em primeiro lugar, para aqueles aqui que são servidores públicos e aqueles que vão estar assistindo também aí pelo vídeo, se for necessário você apoiar pautas como o aborto, se for necessário no serviço público você apoiar a liberação das drogas, a ideologia de gênero, o casamento gay, a pedofilia, rachadinhas financeiras, para ter algum cargo a mais dentro da instituição pública, não aceite, não queira, lave banheiro lá, mas não desagrade a Deus. Fique na menor das posições. Se um dia Deus quiser lhe honrar com alguma coisa, Ele vai lhe honrar. Mas do contrário, permaneça fiel a Ele. Não aceite. Não esqueça de como Cristo lidou com Jezabel e seus seguidores. A ela fez enfermar, a uns Ele castigou com tribulações e aos últimos Ele matou. Então, cedo ou tarde o castigo vem. Cedo ou tarde Deus pega aqueles que caem em heresias e abandonam a verdade. E a minha segunda observação é quanto ao ministério pastoral feminino, exercido hoje por várias mulheres, várias e várias. Eu nem preciso dizer nada, o texto já diz tudo. O texto já diz tudo. Jezabel estava ocupando uma posição que Cristo não colocou ela lá. Estava ocupando uma posição de liderança na igreja que não foi dada às mulheres. Não foi dada, Jesus não deu às mulheres. Ela devia tão somente era se arrepender e abandonar aquela posição. E é isso que nós temos que dizer hoje para as pastoras, né? As pastoras de hoje. Abandone essa posição. Largue esse cajado que não é seu. Jesus não chamou mulher para o ministério. Não chamou. Isso fere os ouvidos pós-modernos, não fere?
Isso fere os ouvidos feministas das mulheres de hoje. Mas, irmãs, eu digo a vocês, permaneçam na posição que Deus chamou vocês. Vocês serão sumamente abençoadas aí. O Senhor abençoará vocês na posição de mulheres que Ele chamou vocês. Ele criou vocês nessa posição porque essa foi a vontade dEle. Então permaneçam aí e se contentem. E Deus será glorificado e você será feliz para a glória de Deus. Terceiro e último lugar que nós aprendemos com Tiatira. O cristão verdadeiro não vive pelas recompensas dos homens. O cristão verdadeiro vive cheio de esperança nas promessas de Cristo. O cristão verdadeiro não vive a vida olhando para que o homem possa me proporcionar. O cristão verdadeiro vive olhando para as promessas de Cristo na eternidade. Os cristãos de Tiatira tinham de escolher ou a guilda, ou a igreja, ou o cristianismo. Conosco não é diferente. A pressão econômica que vivemos hoje, chega a hora que temos de escolher entre aumentar os nossos ganhos de forma desonesta e até mesmo honesta, porém matando tempo de culto, matando tempo de leitura bíblica, matando tempo de oração, matando tempo de comunhão com os irmãos, até honesto. Ou escolher pacientemente confiar nas promessas de Cristo Jesus. Não significa que a gente não deve trabalhar e não deve se esforçar. Deus nos deu 6 dias na semana. 6 dias. Certo? Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós devemos separar para santificar ao Senhor. Para santificar a Ele. Então, nós temos 6 dias aí. Então, eu na minha loucura de querer ter mais e ter, buscando recompensas, tesouros nesta vida, eu sacrifico até o domingo, para poder ter um pouquinho mais. Isso é viver com olhos nas recompensas humanas, e não nas promessas eternas de Cristo. Quem vive com os olhos nas promessas eternas de Cristo, está satisfeitíssimo em, se for o caso, perder mais dinheiro no domingo, mas ganhar a eternidade com toda a glória que o Senhor tem para nos dar. No Antigo Testamento, irmãos, existem muitas e muitas promessas de que os santos governarão sobre as nações, juntamente com Cristo em seu governo messiânico. Muitas promessas no Antigo Testamento. Salmo 149, Isaías 60:14. Jesus disse claramente que os mansos herdarão a terra, Mateus 5. Os mansos herdarão a terra. E disse que seus discípulos haveriam de julgar as 12 tribos de Israel. O apóstolo Paulo falou que os crentes reinarão com Cristo e julgarão a terra, e inclusive os anjos. Vá comigo rapidinho aqui, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, só para eu fazer uma ligeira observação. 1 aos Coríntios 6. Verso 2 e 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ou se o mundo deverá ser julgado... Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Esse texto quebra a turma do não julgueis, né? Mata com a turma do não julgueis. Olha que posição nós ocuparemos na eternidade, irmãos. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que reis e rainhas nós haveremos de julgar junto com Cristo? Reis e rainhas. É nisto que devemos estar focados, das promessas de Cristo para a eternidade. A rejeição sofrida hoje por causa de Cristo, ela será revertida em governo sobre as nações. Um governo cheio de glória, um governo com a brilhante glória da estrela da manhã. Pergunto, seja sincero,
Você já viu alguma promessa de Cristo falhar? Já viu alguma palavra de Cristo cair no descrédito? Já viu alguma coisa que Cristo prometeu nas Escrituras não se cumprir? Ou não irá se cumprir? Não tem nenhuma. Bem, aqui está uma que há de se cumprir. O vencedor governará as nações com ele e experimentará de toda a sua glória, a glória da estrela da manhã, a quem ele mesmo diz: eu sou a estrela da manhã. Aqui para os que estudam teologia aqui com mais profundidade, irmãos, é aqui a minha dificuldade com a corrente do amilenismo. Porque a promessa, promessas como essa encontram um fundamento, por exemplo, em Apocalipse 24, onde fala sobre o milênio. Eu tenho dificuldade em acreditar que a gente já está reinando plenamente, como diz o amilenismo. Plenamente, Cristo já está reinando plenamente sobre tudo, sobre todas as nações, e nós, que não estamos ainda. Mas veja o que é que diz aqui em Apocalipse capítulo 20, por favor. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu tenho dificuldade de olhar para isso com olhos simbólicos. Tenho dificuldade. Para mim, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Esse reinado será real. Tantas promessas de que nós vamos governar as nações com Ele. Por que isso será simbólico? Tenho dificuldade. Bem, em certo sentido, nós já reinamos com Cristo. Como eu falei a vocês na série sobre a ordem da salvação, algumas coisas em relação a Cristo já se referem a nós também, certo? Mas ainda não plenamente. Não plenamente. Ficando isso para um tempo posterior, o qual a Bíblia acabou de dizer aqui, que é o milênio. Pois bem, tendo tais promessas sido feitas, irmãos, a mim e a você, nós devemos, portanto, viver com os olhos postos na eternidade. Os olhos postos nas promessas eternas, nas recompensas que vêm de lá da pessoa de Cristo. Absolutamente nada nesta terra, nenhum conforto, nenhum ganho a mais, nenhum centavo a mais, nenhum real a mais, nenhum dólar a mais, ou euro, é mais valioso e glorioso do que as promessas de Cristo que estão guardadas para nós na eternidade. Absolutamente nenhuma. Em casa, leia com calma Daniel 7, verso 14, 18 e 27. Daniel 7, 14, 18 e 27. E permita-me encerrar dizendo o seguinte: até que todas essas promessas que nós lemos aqui se cumpram, até que elas se cumpram, diariamente, ore a Deus, dizendo: Senhor, te louvarei, viverei para ti de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com toda a minha alma, viverei para ti, te louvarei, te adorarei, não importam as circunstâncias, não importa.